Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28 ao 31. A ênfase que nós estaremos dando hoje é no versículo 31, mas eu vou ler do versículo 28 para que nós possamos contextualizar. Diz assim a palavra de Deus: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pai, graças te damos uma vez mais nessa noite. E te pedimos que ilumine a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos entender tudo aquilo que estaremos estudando. Fala conosco, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça, do juízo, e nos conforme a imagem do Seu Filho Jesus. É o que humildemente nós te pedimos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. A ênfase da mensagem será no versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu vou pregar uma mensagem meio coach, né? É isso? Os irmãos falam quando prega assim mais light, né? Prega uma mensagem mais coach. Não, vamos analisar aqui os versículos, aquele que vai ser muito bom. Esses versículos o apóstolo Paulo escreveu, tem uma profundidade tremenda. Cada parte da Escritura tem riquezas insondáveis, riquezas maravilhosas para a nossa alma. E em tempos tão difíceis e em que a gente está vivendo com insegurança, incertezas, nós vivemos em um mundo ameaçador e sombrio. Nós vivemos dias maus e nós estamos rodeados de perigos e de densas trevas. Podemos ser atingidos por uma guerra, podemos ser atingidos por um desastre natural, podemos ser atingidos por um acidente, nós podemos
ser atingidos por uma enfermidade mortal, como numa pandemia. E podemos também ser atingidos por um mal súbito, algo que nos tire a vida em um momento tão rápido. As pessoas estão a todo tempo preocupadas com a sua segurança, pois o ser humano ele é frágil e todo tipo de coisas pode ameaçar a nossa vida. E no ano de 1963, os americanos fizeram com que o serviço secreto investisse todas as suas forças e recursos para proteger aquele que era considerado um dos homens mais poderosos do mundo, o presidente americano, presidente dos Estados Unidos. Mesmo assim, com tecnologia, investimentos, recursos, o presidente John Kennedy foi assassinado. Aquele homem que era o homem mais poderoso na face da Terra naquele momento, no ano de 1963, foi alvejado. Isso significa que até o homem mais bem protegido do mundo pode ser atingido. Até o homem mais rico do mundo pode ser atingido. Também quer dizer que nem toda tecnologia, ciência, estratégia, castelos, fortalezas ou armamentos pesados podem promover uma segurança inabalável. Essas coisas podem nos proteger, mas não é uma segurança inabalável. Um cinto de segurança pode nos proteger de uma colisão no carro, mas se for uma colisão com um caminhão ou um veículo mais pesado, talvez o cinto de segurança, o airbag, não consiga proteger a sua vida. E é importante que nós percebamos isso, a fragilidade humana, a fragilidade do ser humano. Nós vivemos em uma época em que há uma enorme quantidade de insegurança. Como eu falei no início, nós podemos ser atingidos em várias circunstâncias da nossa vida, no trabalho, em casa ou em qualquer lugar. E isso não é só no campo vivencial do homem, como eu falei no nosso dia a dia, mas também no campo doutrinário. O campo doutrinário também é alvo de bombardeios. O campo doutrinário, com a propagação da mentira dos falsos mestres, que estão 24 horas na televisão, na internet, na palma da mão, com doutrinas perniciosas, e através da mídia digital, também é um grande perigo para as nossas vidas, porque nós não temos apenas vida física, que pode ser machucada, ferida, nós temos uma vida espiritual, e nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual também, não só a vida física. E algumas pessoas começaram a dizer que a igreja está em perigo, que a igreja irá que a igreja está em perigo e que a igreja irá desaparecer. E fazem até uma pergunta: qual será o futuro dos crentes? Qual será o futuro da igreja
neste mundo tenebroso que tem nos atacado de diversas formas. Essa pergunta, ela não é feita por aqueles que conhecem a Bíblia, mas sim por aqueles que desconhecem a Bíblia completamente. Pois o verdadeiro crente sabe o que a Bíblia ensina. O cristão, ele avalia o seu presente, ou seja, o presente século em que está vivendo, à luz da sua segurança futura em Cristo. Nós não avaliamos as coisas que estão ao nosso redor meramente pela percepção humana. Nós analisamos as coisas que estão acontecendo ao nosso redor à luz das Escrituras. E fazendo isso, nós teremos então a certeza de que nós temos um Deus que cuida de nós, que cuida da sua igreja, que zela pelo seu povo. E isso quer dizer que o propósito de Deus garante o bem para o seu povo. Deus já estabeleceu que o seu povo receberia uma herança futura, uma herança eterna, uma herança sem mácula, uma herança incorruptível. E essa herança não é sustentada pelas nossas forças. Essa herança é sustentada pelo poder de Deus. Independente das circunstâncias que estejam acontecendo na atualidade, a providência de Deus governa de tal modo que nós podemos ter confiança que o nosso Deus está no comando e no controle de todas as coisas. Que em tudo, por mais que nós sejamos acometidos por dissabores, por coisas ruins, tudo que acontece ao nosso redor, ao redor daqueles que creram em Cristo, essas coisas todas contribuem para o bem, para o aperfeiçoamento dos santos, para a comunhão entre o crente e Deus. E é por isso que eu trouxe essa mensagem nessa noite. O tema da mensagem que eu estarei pregando é a segurança cristã. Nós vamos aprender sobre um pouco da segurança cristã. O nosso ponto 1 está baseado nos versículos que nós lemos. Romanos 8, 31, a nossa leitura. Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E o nosso ponto 1, eu coloquei um título aqui. Em Deus temos segurança. E é o que nós vamos aprendendo nesse ponto 1 aqui. Através da palavra de Deus, e não da mídia, da televisão, ou de qualquer outra coisa, através da palavra de Deus, sabemos para onde a história da humanidade está indo. Sabemos, através da palavra de Deus, quais serão os desdobramentos deste mundo caído. Através da palavra de Deus, nós sabemos para onde a igreja também está indo. Sabemos qual é o local em que a igreja estará no futuro. Através da palavra de Deus, nós temos esse conhecimento. E o local onde que a igreja estará é com o nosso Deus. Na glória, um período de tempo, depois no novo céus e na nova terra. Sabemos, através das Escrituras, qual é o nosso futuro. Esses são alguns pontos que
nós precisamos entender, ao analisar esse tema da segurança cristã, e nesse nosso ponto, em Deus nós temos segurança. Nós temos segurança para onde nós estamos indo, porque quem está nos conduzindo na caminhada cristã, está nos conduzindo no processo de santificação, é o próprio Deus. É Ele quem nos conduz, é Ele quem nos livra do mal, é Ele quem nos capacita a vencer os obstáculos que se levantam diante de nós. E é importante que você entenda essa passagem, esse versículo que nós estamos aqui estudando. Se Deus é por nós, com ênfase nessa parte do versículo, a parte B, se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é uma realidade fixa, permanente e atemporal. É uma realidade que não pode ser revogada. Aqueles que creram em Cristo, essa realidade não é retirada. Aqueles que colocaram a sua confiança em Deus e no seu Filho Jesus, eles têm uma segurança total acerca do futuro. O futuro não é incerto. Aqueles que creram em Jesus têm um lugar certo, uma morada certa, estabelecida, outorgada e administrada pelo próprio Deus. A melhor tradução para essa parte do versículo, se Deus é por nós, quem será contra nós? A melhor tradução seria: se Deus está por nós, quem está contra nós? Essa seria uma melhor tradução para esse termo. E a resposta a essa pergunta retórica do apóstolo Paulo, se Deus é por nós, se Deus está por nós, quem está contra nós? A resposta é ninguém. Se Deus está conosco, ninguém pode nos atingir. É importante que você entenda isso, que você comece a perceber isso, porque em Deus nós temos segurança, e essa segurança é uma realidade permanente, fixa e atemporal, ou seja, sem fim. E para que você possa ter essa plena segurança, você precisa compreender que há apenas um Deus. Não existe outro Deus. Deus, sendo todo-poderoso, Criador dos céus, da terra e de todas as coisas, Ele governa de forma suprema todo o universo. Então, se Ele é por nós, ninguém pode ser contra nós, porque o Deus que comanda todo o universo está do nosso lado. E é nisso que reside a nossa segurança cristã, porque nós servimos a um Deus que é todo-poderoso e que comanda tudo e todos. Ele é o dono do universo, e isso deve nos trazer segurança, certeza de que Deus está conosco, Deus está do nosso lado, independente das circunstâncias que aconteçam na nossa vida. Nós vemos na trajetória bíblica um homem chamado Abraão, um dos patriarcas do Antigo Testamento, e o seu sobrinho Ló estava morando na cidade de Sodoma, e houve uma guerra naquela cidade. 4 reis lutaram contra 5 reis e acabaram levando todas as pessoas que moravam na cidade de Sodoma e de Gomorra. E o sobrinho de Abraão, Ló,
foi levado como escravo, cativo. Ele se tornou um prisioneiro dos reis que venceram essa batalha. Abraão, ele juntou 318 homens que estavam com ele e foi à batalha para trazer de volta o seu sobrinho Ló. Isso nós podemos ver em Gênesis, capítulo 14. No capítulo 15, versículo de número 1, está escrito assim: depois destas coisas, depois da guerra e da vitória que Abraão teve, depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Deus se revela ao patriarca e traz uma confirmação que ele está seguro, que ele pode andar sem medo, com confiança, porque Deus é o seu escudo, Deus é a sua proteção, Deus é o seu castelo forte. Em Gênesis capítulo 14, versículo 20, logo assim, quando acaba essa batalha, Melquisedeque fala com Abraão e diz assim: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Vamos focar na primeira parte do versículo. Melquisedeque diz: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou. A vitória que Abraão teve com 318 pastores só foi possível porque Deus entregou os inimigos de Abraão diante dele. E essa palavra entregou, ela também, no hebraico, ela é utilizada como escudo. Isso quer dizer que Deus foi o escudo de Abraão e dos 318 que estavam com ele naquela batalha. Isso aponta para a proteção de Deus. Deus utilizou aqueles 318 junto com Abraão para lutar contra um grande exército, mas aquele pequeno exército de 318 homens não eram capazes de vencer 5 reis, 5 grandes exércitos. Era impossível. Somente com a proteção de Deus é que eles conseguiram vencer. Por isso, Abraão foi vitorioso. E é importante nós vermos nessas passagens aqui que ele temia ao Deus Todo-Poderoso, e o Deus do universo, esse protetor, ele foi junto com Abraão e todos aqueles homens que estavam ali, e por causa que Deus estava com eles, eles ficaram invencíveis. O cristão, quando ele está com Deus, ele é invencível, porque as vitórias que ele conquista não são feitas com seu intelecto, com o seu braço, com as suas posses ou condições financeiras. Não. O cristão vence as batalhas através do poder de Deus. Deus o capacita e o torna invencível. Era o que acontecia com Davi quando estava nas suas batalhas, lutando. Davi se tornava invencível no meio daquela guerra toda. Um homem
simples, de baixa estatura, que não tinha muitos atrativos, como nós vemos ele, quando era jovem, lutando contra um gigante, Golias, um homem preparado, com uma armadura, couraça, escudo, lança, capacete, e Davi apenas com uma funda e 5 pedrinhas no alforje. E através do poder de Deus, Davi venceu aquela batalha. Isso é porque aqueles que estão com Deus participam da segurança de Deus. Deus assegura os seus servos. Deus guarda os seus servos, livra os seus servos do mal. Em Salmos, capítulo 27, versículo 1 ao 3, está escrito assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegarem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. A confiança do salmista estava plenamente em Deus. E assim deve ser a confiança do cristão. Quando o salmista inicia: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, no texto bíblico, a palavra Senhor está em todas as letras maiúsculas. E isso vai apontar para o nome de Deus, Yahvé. E em algumas traduções é traduzido como Jeová ou Senhor. Isso quer dizer que o salmista está falando que o Senhor, Yahvé, o Deus autoexistente e imutável, é uma presença constante ao lado do seu povo. É isso que o salmista está dizendo aqui quando ele fala Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. É este Deus que não muda. O poder de Deus para agir em benefício do seu povo era para manter a sua aliança com ele. Se Jeová, Yahvé, o Senhor, se o Deus Todo-Poderoso é a minha luz, a minha salvação, o meu defensor, de que nós vamos ter medo? Nós vamos ter medo do quê? Medo dessa sociedade incrédula que tem se levantado com coisas que são contra a lei de Deus? Nós vamos nos atemorizar diante disso? Não. Nós temos um Deus que é imutável, insondável e que comanda todas as coisas. Ninguém pode, então, tocar nos escolhidos de Deus. Não importa se é um inimigo, não importa se é um exército, não importa se é uma nação guerreando contra mim, contra os crentes. A nossa confiança deve estar estabelecida em Deus. E é por isso que Abraão foi para esta batalha com 318 homens contra 5 reis. A confiança de Abraão não estava só naqueles homens. A confiança maior de Abraão, seu coração, estava confiado em Deus. E ele sabia que Deus seria com ele. Devemos ter uma
uma confiança tranquila, uma mente tranquila em Deus. As adversidades que vêm sobre as nossas vidas, elas vão nos aperfeiçoar, vão nos trazer comunhão com Deus e nos trazer também intimidade com Deus. Conheceremos quem Deus é e podemos entender que, através das Escrituras, que essas adversidades que vêm sobre a nossa vida é para que o nome de Deus seja glorificado através de nós, através da nossa fraqueza, através das nossas debilidades. No versículo 5, finalzinho do Salmo 27, versículo 5, está escrito assim: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No dia da adversidade, Deus nos esconderá no seu abrigo. No oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha. Isso quer dizer que o salmista, ele está dizendo que realmente não importa o que aconteça. Não importa se é um indivíduo, não importa se é um pequeno grupo, não importa se é uma nação vindo contra mim em uma guerra, não importa. O Senhor é o meu defensor, é Ele que nos defende. E se Ele é por mim, Ele me levantará acima de toda a tribulação. É isso que o salmista fala aqui no finalzinho. Ele por-me-á sobre uma rocha. Ele vai me levantar, vai me erguer sobre toda a tribulação e vai me colocar num local seguro. É o que Deus fez com Noé. Quando o dilúvio veio sobre toda a terra, Deus guardou Noé na arca. Toda aquela geração pereceu, mas Noé estava guardado, estava seguro na presença de Deus. Eu vou para o nosso ponto 2, que também é muito interessante. Deixa eu ver o nosso horário aqui. Nós ainda temos alguns minutinhos. Nosso ponto 2 vai dizer assim: o cristão está seguro porque o poder de Deus não diminui. Como eu falei, o nosso Deus é um Deus imutável. E se esse Deus imutável, que o seu poder não oscila, que o seu poder não enfraquece, que o seu poder não diminui, então, se esse Deus ele é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Deus é imutável, ele não muda, o seu poder não falha, não diminui. Se as Escrituras dizem que ele é por nós, então nós podemos estar seguros que o mal não nos atingirá. Estaremos debaixo da proteção do nosso Deus. Em Isaías capítulo 40, versículo 28 ao 31, está escrito assim. Isaías 40, versículo 28 ao 31. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento, ou seja, Deus não pode ser investigado. Essa palavra inescrutável quer dizer isso. Não tem como investigar a Deus, o seu entendimento, os seus pensamentos. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão como asas, como águia, correrão
e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, porque Deus os sustenta. Isso quer dizer que na nossa caminhada cristã podem se levantar obstáculos, dificuldades, porém este Deus que é imutável, que tem todo o poder, Ele nos assegura, através do seu eterno poder, que nós seremos sustentados no meio da tribulação, no meio das aflições. Deus mostrará o seu poder, a sua graça, a sua força, dando para você a força dele, a graça, as estratégias para que você possa superar o mal e não venha a perecer. É isso que ele fez com Noé, quando estava na arca. O Criador e Rei sobre todas as coisas é soberano sobre o tempo, o espaço e tudo que existe. Deus manda em todas essas coisas. Ao contrário dos ídolos sem valor, as imagens de escultura, os deuses falsos que não têm poder nenhum para sustentar aqueles que vão até eles. O nosso Deus não cansa, não se fadiga, não sente sono. Ele está o tempo inteiro nos guardando, nos protegendo. E inclusive, quando os seus eleitos ainda estão distantes dele, Ele guarda os seus eleitos quando eles ainda não creram, concedendo a eles a oportunidade, o tempo, para que eles possam serem regenerados, crerem em Deus, terem acesso à fé para serem salvos. Embora os jovens se cansem, e os jovens são vigorosos, mas a sua juventude vai passar, a sua força vai acabar, e é por isso que eles tropeçam, porque a força vai acabar. Ainda assim, aqueles que colocam a sua confiança em Deus, que esperam no Senhor, ganharão novas forças, serão renovados, subirão como asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, porque a força que vai fazer eles subirem como águias, correrem, caminharem, não é a força deles, é a força que provém deste Deus que não muda e que o seu poder não diminui. Eu quero ir para o ponto final, para a gente ir encerrando. Nosso ponto 3 vai dizer o seguinte: dentro disso de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Nosso ponto 3 vai dizer assim: o nosso refúgio, ou melhor, nos refugiemos em Cristo. Esse é o verdadeiro refúgio. Cristo é o nosso refúgio. Cristo é o nosso castelo forte. Cristo é o nosso socorro na hora da angústia. A maior tribulação, aflição, guerra, desastre natural e enfermidade mortal que pode nos atingir e que nós necessitamos de refúgio em Cristo é o pecado. Todas essas calamidades que acontecem no mundo afora, fatalidades terríveis, não se comparam com o pecado. O pecado é a maior tribulação que acontece na vida do homem e que nos distancia de Deus, nos aparta de Deus. Por isso nós devemos nos refugiar em Cristo, nos escondermos atrás de Cristo, como crianças. Quando o pai está com o filho é pequeno,
e tem um cachorro grande que está solto, o cachorro é bravo. E o filhinho vai para onde? Para trás do pai. Por quê? Por causa da proteção do pai. A proteção de Cristo é da mesma forma. Nós devemos estar debaixo da proteção dele, porque somente através da proteção de Cristo, mediante a fé, nós somos livres da tribulação, da aflição, da guerra, do desastre, da natureza pecaminosa do homem, do pecado, da enfermidade do pecado que nos assola. Em Salmos 119, versículo 14, está escrito assim: Tu és o meu refúgio e o meu escudo, espero na tua palavra. O salmista tinha consciência que o refúgio dele era Deus. Nós devemos nos refugiar em Deus. No Salmo 32, versículo 7, está escrito assim: Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinge de alegres cantos de livramento. Isso quer dizer que o salmista tinha a plena certeza que o único refúgio verdadeiro para as aflições e para a aflição maior que é o pecado era Deus. E nós, através do Novo Testamento, conseguimos compreender que esse refúgio é o Filho de Deus. Aquele que se aproxima de Deus pode encontrar paz interior, paz com Deus, mesmo em circunstâncias difíceis. O cristão que foi reconciliado a Deus através de Cristo, que está no refúgio de Cristo, mesmo que ele seja acometido por dissabores nessa vida, ele tem uma esperança celeste. Ele sabe que essa vida é passageira, que essas circunstâncias difíceis, ruins, que chegam até a nossa vida, elas vão passar e que nós vamos estar numa glória celeste com o nosso Deus. E quando nós estivermos lá, não teremos mais dor, não teremos mais aflição, não teremos mais choro, mais pranto, mais tristeza, e não teremos mais nada a ver com o pecado. Estaremos com Deus eternamente, vivendo a plenitude da presença de Deus neste refúgio eterno. Esse descanso que o salmista diz: Tu és o lugar em que eu me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de cantos de alegria. É um descanso, é o resultado da grandeza de Deus e do amor de Deus e da sua misericórdia estendida até o seu povo através de Cristo. Aqueles que estão em Cristo estão nesse refúgio. E nós temos para a gente caminhar para o final, nós temos aqui um alerta também. Aqueles que estão fora de Cristo não têm aonde se refugiar da ira de Deus. Se a guerra, as calamidades e todas as coisas que acontecem de ruim nas nossas vidas são coisas que nos entristecem, coisas muito ruins mesmo, pior do que todas essas coisas, do que pandemia, do que tsunami, do que terremoto, do que um assalto, um acidente ou qualquer outra coisa, é a ira de Deus. Esse é o pior de tudo, a ira de Deus. E aqueles que não se refugiaram em Cristo estão debaixo da ira de Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, nesse capítulo que nós estamos meditando nele, no versículo 1, vai dizer o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando nós depositamos a nossa confiança em Jesus Cristo, somos justificados e perdoados por Deus.
Isso quer dizer que a culpa do pecado é cancelada. E é por isso que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós continuamos pecando, continuamos sendo pecadores, porém a culpa do pecado não está mais sobre nós, ela foi paga. Somos religados a Deus quando cremos em Cristo. Somos feitos filhos de Deus e podemos desfrutar da segurança e do bem-estar de estar na presença do nosso Senhor. Em João, é o meu último versículo aqui, em João capítulo 6, versículo 37 ao 40, está escrito assim: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. Jesus promete acolher, manter seguro todos aqueles que acreditam genuinamente nele, verdadeiramente. Aqueles que creram em Cristo verdadeiramente podem contar com toda essa segurança que eu falei. Podem ter a plena certeza que estão seguros na presença de Deus e que são sustentados por Deus. Aqueles que não creram não podem ter essa segurança. Estão em perigo. É por isso que é importante que você corra para o refúgio de Deus, que é Cristo. Jesus é o abrigo perfeito que Deus enviou ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse abrigo é somente para aqueles que creram. Aqueles que não creram já estão na condição de condenados. Quem crê será salvo, está no refúgio, receberá a proteção de Deus da ira contra o pecado. Porém, aqueles que não creram em Jesus estão à própria sorte, estão em perigo. E essa mensagem do refúgio de Deus, a segurança cristã, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Esses versículos só servem para aqueles que servem a Deus, aqueles que são os filhos de Deus, aqueles que foram regenerados, que colocaram a sua confiança em Deus. Se você ainda não tem esta confiança, eu convido você a se arrepender dos seus pecados, confessá-los a Deus e se assegurar somente em Cristo e não na sua autojustiça, porque você não tem. Nós devemos estar seguros e só estamos seguros se estivermos em Jesus Cristo. Que Deus abençoe, que você possa refletir nessa mensagem e que ela possa também te dar consolo, alento nas tribulações, te dar força, vigor, para que você possa viver esse mundo tenebroso confiando somente em Cristo. Ele é a nossa segurança, o nosso grandíssimo galardão. Vamos orar. Pai justo e santo, nós rendemos graças a Ti por tudo que aprendemos nessa noite. Obrigado, Senhor, por nos demonstrar essa riqueza, um pequeno versículo, que o Senhor é um Deus poderoso, que comanda os céus, a terra, e que não há outro Deus além de Ti. E que o Senhor é um Deus imutável, que o Seu poder não diminui, não muda, e
que por causa disso nós podemos ter plena confiança de que o Senhor cuida de nós, que o Senhor nos protege, que o Senhor nos livra do mal, que o Senhor nos guarda e que a nossa confiança deve estar depositada no seu Filho Jesus. Aqueles que depositam sua confiança em Cristo, no sacrifício de Cristo, foram livres de toda a tribulação do pecado, de toda a aflição do pecado, de todo o mal que o pecado proporciona na vida do homem. Obrigado, Senhor, por nos fazer entender essas verdades que aprendemos nessa noite. E que o Senhor continue nos abençoando com a sua presença, nos guiando neste mundo tenebroso, nos guardando e nos livrando do mal. É o que nós te agradecemos humildemente em nome do seu Filho Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.